ao lado do sofrimento extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. Meu nome é Wendel Pinheiro, hoje eu sou membro do Diretório Nacional do PDT, atuo pela Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini e sou historiador. Olha, o Jango, ele na verdade, e ao meu ver, é uma figura e uma personalidade histórica que a historiografia brasileira nos últimos 10 a 15 anos está fazendo uma certa justiça, embora as tentativas de rever o legado do Jango de forma positiva já vêm desde René Dreyfus, só que agora com maior densidade. E eu vou ser muito sincero, eu acho que o PDT não tem dimensão, e aí eu falo como quadro de partido, não tem dimensão da grandeza e do legado do Jango. É muito enfatizado a figura do Brizola e de Getúlio Vargas, mas ainda não é colocado no mesmo pedestal. E na prática, inclusive na cultura política da militância trabalhista, o papel de João Goulart dentro daquilo que ele significa para o escopo do trabalhismo. O entendimento é que o trabalhismo não consegue compreender ainda o tamanho da dimensão do nacional reformismo de João Goulart e precisa muito entender o papel e o legado que muitas vezes influencia o conjunto da população brasileira, mas a população brasileira não tem dimensão. Por exemplo, a Eletrobras, o 13º salário, que foi conquista efetivada no governo Jango a partir da luta da classe trabalhadora, entre outras questões como a reforma universitária, que o Jango praticamente colocou esse assunto dentro das reformas de base, que até hoje o movimento estudantil discute, mas era uma bandeira que Jango já levava à frente. Então, o PDT não tem a compreensão do legado de João Goulart para o âmbito daquilo que significa o trabalhismo brasileiro. A campanha da legalidade é um dos maiores movimentos de construção da consciência popular, da onde que o povo começa a ser o senhor do processo político e ele, a partir de uma situação, de uma constituição de um golpe em marcha, a atuação do Leonel Brizola fomentou uma insurreição popular de dimensões sem precedentes, né, a ponto de um líder civil, para assegurar a posse de Jango na vice-presidência da República, conseguir fazer um fato inédito na história do Brasil, dividir as Forças Armadas dentro da agenda da defesa da ordem jurídico-constitucional. Eu acredito que a campanha da legalidade ela precisa ser muito bem estudada, muito bem compreendida e, ao meu ver, um marco muito importante da história do Brasil republicano e que a gente só dá conta daquilo que significou a campanha da legalidade ao conjunto do povo brasileiro quando fazemos o exercício de história comparada e vemos os retrocessos, principalmente no pós-golpe de 2016. O quanto que a gente precisa de repetir situações históricas como essa para que o povo possa realmente dar valor ao conjunto daquilo que ele vivenciou ou pelo menos que os seus pais puderam fazer em prol do Brasil. Infelizmente, a campanha da legalidade ainda é muito mal estudada no ensino fundamental, no ensino médio. Eu vou dar um exemplo por mim, eu, Wendel Pinheiro. Eu só fui entender na prática o que era a campanha da legalidade no meu primeiro período na Faculdade de História, na UFRJ, na aula de História do Brasil Contemporâneo com o Renato Lemos. E olha, ele é um baita historiador de fundo ideológico trotskista, mas que deu a relevância do que significava a campanha da legalidade com os seus atores sociais, os atores políticos e do que aquilo significava para a história do Brasil republicano. As reformas de base, elas são uma agenda atual e que nem um governo progressista como o do Lula e da Dilma tiveram capacidade de fazer. Reforma universitária, como democratizar a universidade ao povo brasileiro. A reforma tributária, que até hoje a demanda que se faz, que muitas vezes as pessoas falam tanto, mas na verdade são discursos hipócritas que tentam mascarar a realidade, né? Onde um trabalhador brasileiro trabalha 130, 140, 150 dias
para pagar os seus impostos através daquilo que ele produz, e enquanto isso você tem um grande contingente de empresas, de grupos econômicos que sonegam impostos, que hoje chegam à margem, se a gente for considerar ano a ano, sonegação de 400 bilhões, 500 bilhões de reais. E o Jango estava querendo fazer a reforma tributária de forma séria, para privilegiar o povo brasileiro, colocando a lei de remessa de lucro ao exterior para coibir a farra das empresas transnacionais, né? A reforma urbana, como democratizar o acesso à moradia diante da especulação imobiliária, reforma bancária, reforma agrária, onde inclusive eu quero registrar uma coisa: João Goulart, ele está figurado, ao meu ver, entre um dos poucos da classe dominante que assumiu a agenda da classe trabalhadora. Eu vou registrar pelo menos 3. Friedrich Engels, João Goulart e Fidel Castro. Esses tiveram a sensibilidade de colocar a agenda da classe trabalhadora como seu. E por conta da defesa da reforma agrária, como o Jango teve através do decreto Supra, tem o depoimento que até o próprio Prestes achava que o projeto do Jango estava muito radical. E eu digo, Jango, com a sua origem como grande estancieiro que era, propugnava uma reforma agrária à esquerda daquilo que o Partido Comunista defendia. Então, as reformas de base, elas são muito atuais, e eu acho que o dever do PDT, né, dentro desse sentido e face ao centenário, a partir das proposições que ele tem dentro dos seus documentos históricos, colocar como proposição muito clara: olha, para a libertação do povo brasileiro e para que a gente tenha um país emancipado e independente, que a gente possa rever a fundo as propostas das reformas de base. Claro, atualizadas a partir das demandas do século XXI, mas que elas são muito atuais e são muito pertinentes para a realidade daquilo que o povo brasileiro tanto precisa e que muitas vezes estamos aquém dos desafios que a nossa pátria precisa. Bom, em primeiro lugar, eu queria colocar de forma muito clara e categórica que dentro da historiografia brasileira o golpe, na verdade, é civil-militar e não meramente golpe militar. Porque quando você coloca golpe militar, você isenta os setores da burguesia nacional, os setores da burguesia brasileira, que eram sócios minoritários do capital internacional. Você isenta os setores da classe média conservadora e, no final, esses setores são os defensores da transição democrática que sai dos 20 anos do regime ditatorial. Pelo contrário, eles tiveram posição ativa. Inclusive, vale lembrar as máximas do padre Peyton, do Patrick Peyton, para tentar desestabilizar o Jango e utilizar os setores à direita da Igreja Católica para tentar demover o governo Jango. Então você tem um amplo componente de setores civis que colaboraram com os setores militares da Cruzada Democrática, que era uma corrente do clube militar que era anticomunista e antitrabalhista, para derrubar o governo Jango. Esse é o primeiro grande ponto. O segundo ponto essencial, né, diante de um projeto nacional reformista que o Jango tinha, junto com o conjunto das esquerdas, tornava-se impraticável para esses setores à direita qualquer sentido de democratização dos direitos sociais ao conjunto do povo brasileiro, qualquer tentativa de modernização da ordem estruturante. Para esses setores, qualquer mudança social que pudesse trazer justiça social ao povo brasileiro era visto como comunista, dado o período da Guerra Fria. E a gente sabe que o João Goulart ele foi claramente influenciado pela cartilha de Alberto Pasqualini, que preconizava a existência de um capitalismo, mas com justiça social e redistribuição de renda para o conjunto da classe trabalhadora. Então, o golpe civil-militar de 64, ao meu ver, foi a tentativa muito clara dos setores associados à classe dominante, aos setores antiprogressistas, de frearem todos os avanços que Jango fomentava através das suas políticas sociais. A soberania nacional ela é fundamental para que o país possa ter a sua autodeterminação e a sua independência. Quanto o país mais assegura a sua autodeterminação, cada vez mais ele se torna pujante e tem voz, inclusive, para se fazer respeitar frente aos organismos internacionais. E a gente tem, na história do Brasil, as idas e vindas na busca da soberania nacional. São muitos desafios que assambarcam o tema relacionado. E muitas vezes parte da esquerda não tem a dimensão
do tema da soberania nacional. Por exemplo, o legado do Jango face à questão da soberania nacional. Você ter uma empresa como a Eletrobras garantindo a produção de energia com a sua autossuficiência é uma prova clara de soberania nacional em sua completude. Quando ele tenta colocar de forma de base, é fazer com que o país, através da sua modernização estruturante, pudesse salvaguardar a sua soberania. E quando você vê que há tentativas de golpe ou efetivação de golpe, é justamente porque há setores dentro do país que são contra a ideia da emancipação do Brasil, buscando seu desenvolvimento independente. E mais, todas as agendas de soberania nacional, elas tiveram como componente a redistribuição de renda voltada aos interesses do povo brasileiro. Todas as agendas voltadas à soberania nacional têm o componente da defesa dos interesses coletivos sobre o viés da agenda particularista ou de grupos econômicos que são visões alheias ao interesse nacional. O que eu vejo, estudando bastante, vendo os depoimentos, era um grande articulador. Eu vou pegar um atributo que eu pego. Ele, diferente de alguns articuladores que vão fazer composições para recuar todas as articulações e negociações do Jango, desde quando ele era presidente estadual do PTB do Rio Grande do Sul, passando para ser presidente nacional do PTB, sendo ministro do Trabalho, vice-presidente da República e depois presidente, eram articulações olhando para frente. Ele nunca, em momento algum de sua articulação, ele olhou para trás ou recuou visando interesses particularistas. Pelo contrário, todas as articulações visavam os interesses voltados ao país e à classe trabalhadora. O segundo ponto que eu vejo é que Jango era um homem sensível, de um grande coração. Não sou muito ligado a signo, mas geralmente os piscianos têm grande traço de amabilidade. E quando a gente vê gente fazendo política de forma humana, a gente começa a olhar em meio ao excesso da realpolitik que é possível fazer política com coração, quando muitas vezes a regra do jogo é vender. E muitas vezes as pessoas acham que as pessoas que têm coração na política são meramente ingênuos, mas não, é o conteúdo de ideal, olhando a política, visando o bem das pessoas a partir do seu olhar humano. Então eu acho que são esses dois pontos essenciais. Jango, um idealista que amou o Brasil e deu a sua vida por ele. É isso.